chegou. Deus coloca anjos para reparar na injustiça, né? Essa é a realidade. A Bíblia diz que os anjos trabalham a respeito da gente, né? Os É, anjos. Então, eu acredito que a análise group é um desses anjos que Deus com abençoa. certeza. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um depoimento aqui da Análise Group. Eu me chamo Beatriz, eu faço parte do time de atendimento da AG e hoje eu tenho mais um cliente quitado, mais uma cliente, né, junto com seu filho, que conseguiu a sua quitação. Esse depoimento ele é um pouquinho diferente, porque, para quem não sabe, eu conheço eles, né, fora do meu trabalho, são amigos meus. É uma família muito querida. E o filho do contratante trabalha na AG com a gente. E aí ele optou, né, fazer o teste, vamos ver se funciona mesmo. E deu certo, graças a Deus. Em pouquíssimos meses eu fiquei super surpreendida. E a gente vai conhecer um pouquinho eles. Sejam muito bem-vindos, Wagner, Gênesis. Vamos lá, vamos começar. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem o nome de vocês, de onde vocês são e como que vocês conheceram a Análise Group, como que vocês chegaram até a gente, né? Como que vocês decidiram fechar com a gente. Fiquem à vontade, Ah, tá? Quanto mais natural, melhor. olá, Bia, tudo bem? Tudo bem. Saudades de você, tá bom? Saudade. É, mãe, tá? A Gênesis. Por que que a minha mãe está aqui? Porque o carro foi feito no nome dela. Eu comprei para mim, mas foi feito no nome da minha mãe. E nós somos de São Paulo, né? Aqui da Zona Leste. E foi uma ajuda muito grande. A experiência que a gente teve foi muito boa, excelente. E assim, o senhor ficou com medo? Ou a sua mãe, a dona Gênesis, ficou com receio de. Porque tem muita ligação, né? Eu acredito, o senhor contratou, mas estava no nome dela. Como que eram as ligações da financeira para vocês? Na verdade, Bia, a gente conheça o trabalho, né? Porque o William trabalha com vocês. Por mais que a gente conheça, a gente vê os depoimentos, a gente sempre gera um medo. É, Ainda mais que foi feito da minha mãe. Então, o medo maior era por ela. Ela teve medo de conta ser bloqueada. Por quê? Porque o pessoal da financeira, eles são assim, eles são bem duros, bem ruins, eles agridem com palavras, né? Eles é, ameaçam. Eles ameaçaram a bloquear as contas dela, a bloquear o INSS, essas coisas todas. Eles chegaram, e eu cheguei a ter uma discussão com a moça, e ela chegou a acusar minha mãe de ladrona. Disse que minha mãe estava roubando, né? Estava furtando o bem falta do de banco. respeito. E eu falei isso para ela, falei, ó, isso é falta de respeito, porque nós não estamos nos negando a pagar. A situação não deixou a gente pagar, só isso. Mas a gente não está se negando a pagar, a gente vai pagar. No dia que ela conversou comigo, ela falou que não ia dar certo, que eu falei que eu tinha contratado o AG, e ela falou para mim que não ia dar certo, que isso era furada. E eu falei para ela, como eu já conhecia a AG, eu falei para ela, ó, eu sei que vai dar certo. Inclusive, ela falou para mim assim, eles não têm nem advogado. Aí eu falei, tem, porque eu conheço também. Ela falou, então prova para mim que você tem advogado. Aí eu peguei, o William tinha mandado para mim a do doutor Tiago, né? Eu mandei a foto do doutor Tiago, ao B do doutor Tiago. Aí eles pararam, mas ligaram todo dia. É assim, por mais que a gente conheça, sempre tem um medo. Eu sempre estava pedindo para saber como é que estava a questão de busca e apreensão. É o que mais a gente tem medo, é a questão da busca e apreensão. Mas o carro de vocês, eu já sei um pouquinho da história de vocês, né? Eu sei que vocês não estão morando mais em São Paulo, então que era o endereço de onde foi passado na hora do financiamento. Então, mas o carro de vocês estava em outra cidade. É isso? Conta um pouquinho pra gente. Finalzinho agora, né? Eu fui para outra cidade. A minha mãe ainda continua aqui, né? Eu fui para outra cidade. Então, a gente sempre tem aquele medo também da questão da viagem, né? Ida e volta, porque eu sempre estou aqui, você sabe disso, né? A gente sempre, É, sempre. E então, antes de eu vir, eu sempre pedia para consultar a questão de bloqueio, e enfim. E no final das contas, foram 5 meses de negociação, né? Foi bem abaixo do que foi a muito gente esperava. rápido. Nossa, foi muito rápido. Sabe o que eu falei para as meninas lá no escritório? Eu falei, gente, só pode ser oração.
Não tem outra explicação. Eficiência, claro, da nossa empresa e muita oração, porque foi muito rápido, não foi? Porque assim, ó, quando eu fiz a negociação, acho que uns 2 meses depois, já caiu é, bastante o valor. Aí Sim, foi passando e tal, o pessoal ajudando muito aí também, a gente também orando, porque é uma coisa que a gente precisa. Hoje eu tenho essa necessidade, você conhece minha sim. questão de saúde, da minha perna, então eu preciso desse carro. E, enfim, eles foi rapidinho mesmo. 5 meses, quando a Daiane, né, ligou para mim e falou: Ó, pastor, saiu sua quitação por 25 mil. Ah, A minha expectativa era 29. nossa, ainda abaixo. E um detalhe, eu já vou contar aqui pro pessoal. A dívida era de 108 mil. Era isso Isso, mesmo? 28 mil O a senhor tá dívida. orando bastante, viu, pastor? Gente, isso aqui, pra quem não sabe, ele foi meu pastor, viu? E, gente, ô, pastor, isso aí é muita oração, não é normal. Muito bom, porque assim, ó, a gente sabe da eficiência do produto, do nosso produto. Isso aí, né? Eu sei que o produto que eu trabalho. Mas a gente sabe que precisa de mais parcelas em atraso, né? Uma quantidade de parcelas maior para a gente conseguir negociar ali com o banco. E o senhor conseguiu muito rápido. Então, a eficiência da galera aqui, com certeza, o pessoal trabalhou muito sem parar, né? No propósito de te entregar com agilidade. Graças a Deus deu muito certo. Fala pro pessoal qual que é o modelo do seu carro e quanto que você pagava de parcela por mês. Meu carro é um Honda 2017, Um Honda? Cortou. Da 2017, City. Olha, e eu pagava 1.833 de parcelas. uma paulada, né? Bia, eu tive hoje, tá? O banco não é só isso que a gente pensa, além dos juros abusivos, né? Essas coisas que tem juros abusivos, eu passei por um outro problema com o banco. Qual? Inclusive, eu resolvendo este problema, eu não passei nada, o William está sabendo. O que que acontece? O meu carro é muito baixo, né? Para ser eu fui. Então eu precisava comprar um carro mais alto. Como eu quitei ele, então apareceu uma oportunidade de trocar o carro. E quando eu fui trocar o carro, eu tive uma decepção muito grande. Por quê? Quando eu cheguei para trocar o carro, eu descobri, 5 meses depois que eu comprei, que o meu carro era de sinistro. O meu carro havia sido roubado e, e eles não compravam, ninguém comprava o carro. Com sinistro, né? Sim. Eles estavam sinistrados. Foi um carro que foi roubado, né? Quando eu soube disso, então eu liguei eu vou ser sincero aqui, eu passei uma vergonha muito grande. Porque depois de tudo pronto, já tinha aprovado, a BV já tinha aprovado o financiamento do outro carro que eu estava comprando. Então eu ia dar o meu como entrada e pegar um outro carro. E estava me vendendo, falou, não, realmente seu carro aqui não dá, é muito baixo, tal. Me ofereceu um outro carro. Já fechei negócio, tudo certinho. Foi fazer a vistoria com cautelar. E aí deu que meu carro era um carro roubado. E aí? Então, eu fiquei muito chateado, muito triste. E aí liguei para a pessoa que me vendeu e a pessoa falou para mim, falou, olha, eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer por você é o seguinte, você deixa o seu carro aqui comigo, eu vendo e devolvo o dinheiro. Eu falei, não, não é assim que funciona, né? Nós tivemos aí um probleminha. Aí eu falei para ele, falei, olha, eu não sei o que fazer, mas a gente vai ter que resolver essa situação. Aí eu vim para São Paulo para resolver essa situação. E quando eu cheguei aqui, ele falou para mim, eu não tenho o que fazer e acabou. Para nossa infelicidade, minha mãe tem um carro comprado no mesmo lugar. Nós fomos puxar o da minha mãe para ver com a mesma situação. O da minha mãe ainda é pior ainda do que o meu. Nossa, então já é da agência, né, esse problema. Então eu me senti enganado, tá entrando na justiça, porque eu preciso, né, resolver isso. Graças a Deus que um rapaz de uma outra garagem falou, olha, me dá o carro, eu vou te dar um carro para você não ficar sem, deixa esse carro guardado aqui até você resolver o problema, né? Então a gente vai resolver o problema, mas eu fiquei muito chateado. Mas assim, graças a Deus eu quitei o carro. É, Vocês, eu sou suspeito de falar, mas vocês são
maravilhosas. Obrigada, pastor. A gente fica feliz em poder te ajudar, porque já pensou você pagar o valor integral de um veículo nessa situação? O valor do financiamento todo, e no final você descobrir que era um carro de sinistro e não conseguir passar ele para frente? Já Era, pensou? então, Nossa. graças a Deus, o rapaz falou isso para mim. Falou, ainda bem que o senhor quitou o carro, porque É. agora o senhor tem condições. Eles vendem esse tipo de carro, vende. Eles falam, a gente vende esse tipo de carro, né? Não engana ninguém. O que aconteceu é que eu fui enganado porque eu não sabia, né? Ele falou que esse carro se vende, mas a pessoa que vai comprar, ele tem que saber, ele tem que assinar que ele está levando um carro que tem um problema de sinistro. Exato. E para Eu, mim, eu achava que quando tinha sinistro, vinha alguma coisa falando no documento. Eu ouvi falar alguma coisa, assim, posso estar enganada, mas que vinha registrado no documento, alguma coisa assim, sabe? não vem. E o que que acontece? E esse tipo de carro é um carro que não tem comércio. O City estava 76 mil de tabela, tá? Porém, ele tem que ser vendido 30% a menos desse valor. Então, Hum, vamos fazer uma conta aqui. Agora, se eu tivesse quitado ele por 108 mil, né, que era o valor integral dele, eu dei um carro de entrada, isso que eu ia te falar. mais um carro de entrada, no valor de 25. Então, na verdade, foram quase 130 mil, quase 140 mil no carro. Se a pessoa pagando tudo isso no final, eu não consegui vender ele nem no preço de tabela dele. Que prejuízo, que prejuízo. Graças a Deus que existem pessoas que ainda ajudam, tá? Sim. Bia, eu sei que das dificuldades que a análise de grupo passa, Uhum. a lista da análise de grupo passa, eu vejo isso, convivo com isso, Uhum. eu tenho certeza que Deus colocou vocês aí. Amém. Eu também tenho. Pastor, sabe que tá cortando o seu áudio, tá ficando mudo. Não tá no mudo, mas tá cortando sua voz. É minha Pode falar. internet não é muito boa. Vai. Então, mas tenho certeza de que colocou. Deus coloca anjos para reparar a injustiça, né? Essa é a realidade. A Bíblia diz que os anjos trabalham a respeito da gente, né? Os É, anjos. Então, eu acredito que a análise group é um desses anjos que Deus com abençoa. certeza. Com Sei que não é certeza. E o fácil. senhor sabe que tudo é propósito, né? Quando eu fui entrar na análise group, eu tinha a convicção de que eu entraria lá na análise group, lá, né? Aqui, né? Que eu trabalho de home office, gente, para quem não sabe. Mas eu tinha essa convicção de que existia algum propósito, sabe? Dentro da empresa. E depois que eu entrei e que eu identifiquei, entendi como que ela trabalhava, aí eu falei, aqui é o meu lugar. Realmente eu precisava entrar aqui para contribuir, porque é um dos meus valores, sabe? É o que uma das coisas que eu admiro muito, de ajudar as pessoas e que eu prezo muito, de ajudar as pessoas em situações de necessidade. E a gente recebe muitos clientes assim, que não estão dormindo à noite, que brigam entre casal, briga com a esposa, briga com o marido, briga com os filhos dentro de casa, pensa em se suicidar. A gente recebe muitos clientes assim, por conta de dívida com a financeira ameaçando de que vai dar busca e apreensão, de que, né, diversas coisas como fizeram com a sua mãe. Mas graças a Deus, a gente ainda tem pessoas iluminadas, né, pastor? Eu vou falar uma coisa. E eu tenho orado Hã? tenho orado por muito cliente. Eu tenho orado, eu tenho orado pelos clientes. Ah, amém! Minha fala, pai, eu tô com essa dificuldade aqui, pessoas que, como você disse, querendo se separar, e eu passo, eu falo com a pessoa, eu falo, olha, existe um Deus acima de todas as coisas, eu oro por essa pessoa, tá bom? Para que ela possa ter segurança de que Deus ainda existe um Deus que É. cuida de nós, tá? E ele é grandão e ele é maravilhoso. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar a tarde toda, né, pastor, falando de Deus. Vou deixar aí, primeiro, meus parabéns a toda a equipe de negociação da Análise Group, a todos os analistas, aos diretores, a todos vocês. Meus parabéns. Eu falo isso de coração e você me conhece. Sim, De coração, parabéns.
Você sabe que você é nossa, é família nossa. Aham. Então, bastante agradeço. Obrigada. Vou continuar orando, Amém. tá bom? Tá bom. E se eu pudesse dizer, eu dizia assim, ó, vem para cá, gente, resolve o teu problema. Isso aí, muito bem. Pastor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Desculpa aí fazer o senhor ter que descer para conectar na outra internet, mas é assim mesmo, ao vivo é assim, aqui a gente não esconde nada. E é isso que acontece. Obrigada, parabéns mais uma vez, tá bom? Curte aí agora esse momento sem dívida. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deus, ele é justo, ele vai trabalhar em seu favor. Carro novo, né? É, eu tenho que andar nesse carro. Vem aqui ver meu filho e, por favor, me leve para passear nesse carro, tá bom? Tá bom, filhinha. E é muito, ó, Obrigada. esse que eu vi o City, que era muito chique, imagina esse agora. Eita, e eu nunca andei no City, viu? Não deu nem tempo. Foi tão rápido que não deu nem tempo de eu andar no City. Eu falei pro senhor que eu queria andar nele, não deu tempo. Mas esse agora meu Deus do céu. Mas tá bom. Deus Tá bom. abençoe a todos Amém. aí, paz. Beijo. Tchau, tchau.